Muito bem, outra ferramenta que você pode utilizar para suas visualizações são gráficos. Dentre as ferramentas que estão listadas aqui para gráficos e visualizações de dados, como você chegou aí? De novo, tá? Área de redação, certo? Aqui no site, área de redação, tá? Desce aqui, eu tenho o manual do lado direito, blocos do WordPress e ferramentas digitais. Clicou aqui, você vem para essa página, certo? Que é a caixa de ferramentas. Aqui há várias outras opções de software que você pode utilizar. Para fazer gráfico, há várias outras opções além dessas que estão colocadas aqui, tá? O próprio Excel e o Google Sheets têm melhorado as suas criações de gráficos dinâmicos. Ou seja, você tem uma tabela, vai lá na opção gerar gráfico dinâmico, eles têm melhorado cada vez mais as opções para gerar visualizações dentro do próprio Excel, sim, de gráficos, ou do Google Sheets, né, do Google Planilhas, para a gente conseguir fazer visualizações interessantes. No entanto, desculpem, esses programas aqui são dedicados, montados especificamente para isso. Cada um aí você testa, certo? Aquele que você acha que vai ser mais interessante. Dentre os mais utilizados nas redações, hoje estão o Flourish e o Tableau Public, certo? Além de outros softwares que são pagos, né? Data Wrapper também o pessoal utiliza bastante. Os que eu gosto de utilizar mais, e aí vai muito da opção de cada um, certo? Do uso da interface, o que te agrada mais, são o Flourish e o Raw Graphs, certo? Esse último aqui, ele é totalmente gratuito, ele foi criado por um grupo de cientistas da computação, então ele não tem, nunca vai ter pegadinha, uma coisa freemium, um plano pago, uma função que está retida, alguma coisa nesse sentido, certo? Sempre haverá a opção de você usar o que quiser dele. No entanto, vamos começar primeiro com o Flourish, que é um dos mais utilizados aqui. É uma ferramenta bem completa, tá? Você fez seu login, entrou nela, vai ter aqui as opções. O problema é, ela só está disponível em inglês até o momento. Vou traduzir, tá, essa página aqui para facilitar para a gente. E logo no começo aqui no topo da página você tem duas opções, nova visualização ou uma nova história. A história, começando por ela, só para explicar para vocês muito rapidamente, se trata, na verdade, de um slider, certo? Você pode criar uma visualização, que aí pode ser um gráfico qualquer, tá? Vai escolher uma que eu já tenho montado aqui para vocês, certo? Qualquer um. No caso, né, é um gráfico que a gente chama de Racing Bars, ele é interativo. E depois você pode montar um outro slide, certo? Adicionar aqui, né, um slide novo para colocar mais informações que vão colocar todas na mesma página. Então, o usuário, no momento em que você inserir esse quadradinho lá dentro do site, ele vai ter esse controle de sliders com essas setas aqui para ir passando nos slides gráficos, alguma informação que você queira colocar para além, não é, de dados estatísticos. Então, eu posso começar com um gráfico, por exemplo, e no segundo slide tem um slide básico mesmo, com informações de texto, assim, uma imagem, alguma coisa nesse sentido, com título, subtítulo, certo? Da maneira que eu achar mais interessante compor. E aqui, né, eu vou montando algo interessante. Esse outra opção aqui, o Scroll, ele é fechado, obviamente, né, para quem quiser pagar, mas ele é interessante porque você passaria as páginas à medida que você vai rolando a tela. Então, é um efeito que a gente chama de parallax, né, automático, apenas usando o Flourish, certo? Então, só para mostrar, tem várias redações utilizando ele hoje, simplesmente porque ele tem vários recursos interessantes. Tentando mostrar aqui, voltar para a página inicial, ótimo. Nova visualização, se você clicar aqui, você vai entrar na tela de seleção de gráfico, é um template. A primeira coisa que ele pergunta para você, qual tipo de gráfico você quer fazer? Inclusive, se você, vou traduzir a tela novamente, se você deixa, aqui tem várias opções, tá? Gráfico de barras proporcionais, empilhadas, colunas, linhas, gráficos de pirâmide, de pizza, mapas dos mais diversos tipos, de dispersão, de pontos de bolhas, mapa 3D e esses famosos, né, ultimamente, que são os gráficos
de barras corridas, que a gente chama ou animadas, né, que são interativos. Esse caso aqui, quando você coloca o mouse em cima de qualquer um dos gráficos, ele diz para você para que aquele gráfico seria mais interessante. Então, o gráfico de barras proporcional é interessante para comparar várias séries em termos percentuais, né? É interessante porque você tem uma ideia melhor, né, de qual tipo de visualização utilizar, a depender do tipo de dado que você tem. Então, vou escolher aqui esse daqui de gráfico de barras, racing bars, né, que eles chamam, que é aqueles que vocês devem ver muito por aí, né, em redes sociais, Instagram e tudo mais, de gráficos de barras que vão fazendo uma visualização interativa, animada na verdade, né, ela não é interativa, que é apenas um vídeo tocando, mostrando a variação ao longo do tempo de algum dado em relação a atores identificados. No caso, a gente está falando aqui no número de população, né, em cada um dos países identificados ao longo do tempo. E à medida que o tempo vai passando, né, os anos vão sendo mostrados aqui embaixo, né, 72, 73, e os países vão mudando de posição à medida que vai tendo essas mudanças. Aqui, como é que você coloca os seus dados aqui? Você vai ver aqui, ó, na parte de cima em Data, certo? Aqui é simplesmente pegar a sua tabela, vir aqui em Upload, né? Escolher qualquer uma delas, eu tenho algumas fechadas aqui. Não vou fazer o upload, que vai demorar muito, tá? São arquivos muito grandes. Simplesmente fazer o upload e aí ele vai carregar aqui em cima dessa visualização que está aqui como exemplo, certo? Aqui do lado inferior direito, você vê um preview de como é que o gráfico vai ficar, seja ele animado ou não, tá? É uma pré-visualização. Então, à medida que você vai fazendo algumas mudanças aqui, por exemplo, não sei, vou tirar o Afeganistão, certo? Delete aqui, ele vai mudando a visualização do gráfico aqui embaixo, né? Para que você consiga ver como é que ele está ficando. Vou voltar aqui no Afeganistão. E aí o mais importante é o seguinte, no momento de fazer o seu upload, tem que tomar cuidado com os formatos que o Flourish aceita. Excel, CSV, TSV, JSON e JSON. São os formatos mais usuais de tabela que a gente encontra por aí, mas o mais importante é você prestar atenção na hora de montar o gráfico. Você vai precisar usar uma técnica de composição que é transformar o seu gráfico em algo, vou só mostrar aqui rapidamente para vocês, em algo que seja, pegar esse aqui de taxa de homicídios, só para vocês terem uma ideia melhor, em algo que seja uma tabela dinâmica, tá? Então, por exemplo, esse gráfico aqui de taxa de homicídios no Brasil, né, de 1980 até 2019, tem 4 colunas. Um código, que é o código para cada estado brasileiro, um nome dos estados, o período, que está com esse problema aqui por conta dos UTFs, o valor, né, que são os números que populados da taxa de proporção por número de habitantes e em relação ao número de homicídios, né, qual esse valor, é alto, é baixo, enfim. E aí você tem essa variação. O que você tem que fazer? Uma limpeza mínima de deixar apenas o que vai entrar no gráfico. No caso, eu vou apagar aqui essa coluna de código, porque ela não me serve de nada e não serve para quem vai ver o gráfico. Então, venho aqui com o botão direito, excluir, certo? E agora tem apenas dados que são importantes para mim. No caso, nome, período e valor. Vou selecionar as 3 colunas, certo? E vou vir aqui em inserir e depois tabela dinâmica. Se ele me perguntar para criar uma nova planilha ou não existente, cria uma nova planilha que é melhor. E aí você vai ter a oportunidade de montar uma tabela que faça sentido, certo? No caso, vou pegar aqui o nome, né, colocar nas linhas, que é justamente o que eu quero que apareça no gráfico, né, o nome dos estados nas linhas, e o número de mortes aumentando e diminuindo com o passar do tempo. O tempo é o que está nas colunas, então ele vai medir, né, pelo eixo Y. Então vou pegar o período e colocar nas colunas, certo? Aqui, por conta do problema do meu Excel, ele não está fazendo a conversão automática para os rótulos e já colocando os valores nas colunas de cada ano, de cada estado, certo? Mas quando você fizer isso, provavelmente já vai fazer essa conversão automática aí no seu Excel, certo? A maior parte ele já faz isso sozinho.
Quando isso não dá certo, você vai pegar o último item, que é o de valor. Se você não tiver que normalizar, você simplesmente pode arrastar para valores e ele vai gerar uma tabela dinâmica. Essa tabela é que você vai copiar, certo? Aqui, né, no caso, sem o título, tá? A não ser que você tenha que pegar os anos, no caso, né? Então, vou pegar aqui, né, os rótulos de linha até lá no final, copiar essa tabela aqui, certo? E inserir ela, criar com uma nova tabela que seja, se necessário, né? Copiá-la e criar aqui numa nova planilha, certo? E é esses dados aqui que eu vou subir aqui no Flourish, certo? Porque senão você vai confundir a maneira como ele vai pegar o dado de cada linha ou de cada coluna. No momento de inserir aqui, você vai ter que colocar, né, esse label que ele chama nos nomes que vão ficar nas linhas, certo? Então, em geral, sempre vai ser a primeira coluna. Os valores que vão ser o que vai se seguir depois, em geral, todas as outras colunas. Categorias você não vai precisar marcar e imagens apenas se você quiser inserir, como no caso desse gráfico, ele colocou umas bandeirinhas, né, para cada uma das barras. Então, você teria que dizer para o Flourish onde ele vai pegar essas imagens, certo? No caso, ele colocou o link das imagens na coluna C. Então, ele tem um link de uma imagem para cada linha de país, e aí ele puxa essa imagem para associar a cada país no momento de gerar a visualização, certo? Colocou suas coisas aqui, gerou o gráfico, simplesmente exportar e publicar. Você pode, inclusive, exportá-lo para incorporar. Então, você pode, né, no caso, nesse Racing Bar, como ele é animado, seria melhor você incorporá-lo, porque aí ele vai ficar, né, com movimento, certo? Seria interessante, né, algo nesse sentido. Uma outra opção é o Raw Graphs. Ele é, no caso, totalmente gratuito, ele não vai ter nenhuma limitação como o Flourish, e ele tem basicamente todas as funcionalidades que o outro tem, certo? Então, o outro problema é que, de novo, ele é em inglês. Vou clicar aqui para a gente traduzir para ficar mais fácil. Não vou carregar os meus dados, tá? Eu posso colar aqui, Ctrl C lá em alguma tabela, né? E colo aqui. Ou simplesmente posso fazer o upload aqui. Mesma coisa. Atenção para o formato dos dados, tá? CSV, TSV, DSV ou JSON. Vou pegar uma amostra qualquer de dados, então, por exemplo, o índice de felicidade, né? Gráfico de barras multiconjunto. Ele vai montar aqui, né? E aí ele me mostra o que tem na tabela, né? Tem um monte de países, o ano em que foi medido esse grau e as variáveis, generosidade, percepções, afeto e tudo mais. Então está aqui o gráfico, a tabela, perdão, e embaixo ele diz qual tipo de gráfico que eu gostaria de escolher. Novamente, ele é bem didático, porque você clica no tipo de gráfico e ele vai te dizer que tipo de visualização ele vai gerar, para que ele serve, sim? No caso, diagrama aluvial, para mostrar correlações, né, ou proporções. E tem um textinho aqui explicando para você o que ele faz. Tem um link para o código do infográfico. Se você não quiser usar o Raw Graphs, você pode usar o código, né, e inserir os seus dados do jeito que você quiser. E tem um link para um tutorial. Se você tiver qualquer dificuldade para usar aqui, ele vai te dizer passo a passo como montar um gráfico no Raw Graphs usando as funcionalidades que ele tem para o tipo de gráfico que você escolheu. Vou escolher um bem simples, que é um gráfico de barras mesmo, para correlações. E aqui embaixo no mapeamento, eu só preciso encaixar as variáveis nos lugares certos, tá? Então, vou montar aqui para o inglês, porque está umas traduções estranhas aqui. No caso, barras, por exemplo, né? O que eu quero que apareça nas barras? Né? O que vão ser as barras? Os países, certo? Então, eu arrasto o botão do país para cá. Aqui embaixo ele já está gerando uma pré-visualização do gráfico, tá? Como são muitos países, eles estão muito grudados, mas a gente pode mudar isso depois. Aqui é o tamanho. O que é que vai variar o tamanho das barras? As variáveis. Então, no caso, vou pegar, por exemplo, generosidade, certo? E o que é que vai mudar, né? E aí aqui você já tem uma variação, né, para cada país. E o que é que vai mudar a cor, por exemplo, né, de positivo para negativo. Vou pegar o positivo para ele colorir de um jeito específico, né, com a cor mais escura, e os outros variando em cores.
Então, tem um matiz de azul que ele vai usar para basicamente todas as barras, mas eu posso mudar tudo isso na última parte de configuração do gráfico, que é customização. Aqui eu consigo mudar o tamanho, certo? No Flourish, por exemplo, tudo isso é fixo. Aqui eu consigo mudar o tamanho do infográfico, a largura dele, do gráfico, na verdade, né? Qual vai ser a cor de fundo, né? Consigo botar algo para ficar mais contrastante, mais visível, né? A cor das barras, certo? Alguma coisa nesse sentido. As margens para cada um, mostraram uma legenda, né, para identificar o que é cada coisa, né? Ali no caso uma escala, né, indo do índice 10.5 para 20.3 de generosidade. Consigo mexer, né, nos espaçamentos do gráfico, se ele vai ter séries ou não, as cores que vão ser utilizadas para cada coisa e ao final exportá-lo. Vou dar um nome qualquer, né, no caso visualização, e aqui eu consigo escolher o formato SVG, PNG, JPEG ou mesmo uma própria do RAW Graphics. Fiz o download, simplesmente subo a imagem lá para o site, certo? Última opção, que é uma IA, certo? Há várias outras opções, chamada, no caso, Graph Maker, certo? Não vou pegar uma planilha, vou usar, no caso, um dado específico, né, de amostra da própria IA, tá? Vou clicar aqui em usar dados da amostra, por exemplo, estatísticas mundiais da Covid. Tem aqui, né, uma série de tabelas e tudo certo, tudo montado já. E aqui é muito chat GPT, tá? Eu posso muito dizer para ele, por exemplo, produza um gráfico de barras com os países que têm mais mortes, certo? Ele vai processar um pouquinho, né, pensar, não é perfeito, tá? Frequentemente eles cometem erros, é sempre aquela discussão que a gente fez sobre a IA, mas aqui estão, né, aqueles que têm, acho que ele pegou os 10 primeiros em número de mortes, né? Então a gente só perderia, né, para os Estados Unidos, que ele está traduzindo como servo, né, por alguma razão. Então e ele é interativo, né? Você passa o mouse em cima, ele vai dizer o número de mortos em cada país. Consigo, por exemplo, mudar a cor, ou então, né, vou dizer assim, colocar cada barra de uma cor para diferenciar um pouco melhor, né? E aqui, como eu já tinha feito pedidos anteriores, ele está dizendo que eu atingi o limite gratuito do Graph Maker, certo? Mas aí confia em mim, você pode fazer outros pedidos antes de chegar a esse limite e ele faz essas mudanças para a gente ter uma visualização mais interessante.